Fala, fala galera! A Priscilene na área para mais um vídeo de correção de redação e hoje nós seguimos com o Enem. O tema é sobre o racismo. Galera, se vocês gostam dos vídeos de correção, encaminhe o canal da Priscilene para os amigos de vocês, assistam aos vídeos, deem like, comentem, compartilhem. Isso me ajuda demais aí a continuar esse trabalho com vocês. A filha escreveu a redação e ela pediu uma atenção especial no primeiro parágrafo de desenvolvimento. Vou colocar toda a tela aqui que fica mais fácil, né, para vocês enxergarem. Então vamos lá. Coloquei a tela toda não, né, querida? Me atrapalhei. Vamos lá. A obra Olhos d'Água, de Conceição Evaristo, aborda sem restrições como é a realidade de uma pessoa negra e marginalizada no Brasil. Fora da literatura, a situação do país ainda é, lamentavelmente, semelhante ao retratado pela autora, haja vista que há a persistência do racismo no país. Sob esse viés, é perceptível que essa situação decorre do fato de que não há punição efetiva para aqueles que cometem esse crime, bem como a existência de um silenciamento social relacionado ao racismo. Então, decorre do fato de que não há posição, bem como da existência, né, para manter o paralelismo. Gostei da sua introdução, né? Você trouxe aí a antecipação dos seus argumentos e você trouxe a alusão. Eu quero apenas que você tenha o cuidado de você trazer aí as palavras-chave logo na apresentação do tema, na contextualização do tema. Porque olha lá, você colocou de uma pessoa negra e marginalizada no Brasil, mas você não falou do racismo. Você não falou que essas pessoas sofrem desse crime, que esse crime ainda se perpetua, entende? Então você tem que ter muito cuidado para atender ao tema. E aí você colocou, né, semelhante ao retratado pela autora, haja vista que há a persistência do racismo no Brasil, no país, tá? E ela fala sobre essa persistência na obra, então é isso que eu quero que você tenha cuidado. Toda escolha, meu amor, toda escolha da alusão, né? Independente se você vai fazer uma alusão na introdução ou as alusões dos parágrafos de desenvolvimento, toda essa escolha, ela precisa ser intencional, ela precisa fazer sentido no texto. Então você precisa trazer aí essa relação efetiva na redação. Em primeiro lugar, é válido inferir que a punição aos responsáveis racistas costuma ser branda, o que contribui significativamente para a persistência do preconceito. Nesse contexto, ainda que o crime de injúria racial exista no Código Penal de forma constitucional, no Código Penal seja considerado crime no Brasil. Então aqui ó, tá faltando alguma informação, tá vendo? Eu acho que na hora de passar limpo você se perdeu, ó. Nesse contexto, ainda que o crime de injúria racial exista no Código Penal de forma constitucional, seja considerado no país, né? Aqui rever essa construção. É notório, infelizmente, que isso na prática não é suficiente para coibir ações preconceituosas, haja vista o aumento exacerbado de atos racistas na sociedade, certo? Aqui, ó, cuida para você não repetir o haja vista, tá bom? Isso porque, embora passados mais de 130 anos da abolição da escravatura, negros ainda precisam lutar por seus direitos e para tentar alcançar um protagonismo no Brasil. Tal problemática evidencia a necessidade de mudanças que garantam a coesão social, uma vez que negros e pardos têm direitos e deveres que devem ser garantidos. Caso contrário, afirma-se que o que Dante Alighieri propunha, as leis existem, mas quem as aplica? Ok. Eu senti no seu parágrafo, né? Eu senti nesse seu parágrafo que você deu uma misturada no repertório e no argumento. Eu vou apagar aqui essas marcações que eu fiz para ficar melhor para você. Então, olha só, aqui no tópico frasal, você falou que a falta de punição, né, que a punição desses responsáveis é muito branda e que isso contribui para a persistência desse crime. Ok. Depois, você traz para mim a questão, né, do ainda que e traz a questão da injúria racial.
E aí você fala que há um aumento exacerbado de atos racistas na sociedade. Na sequência, você traz da abolição da escravatura e traz mais uma vez o embora, então você traz aí, né, a contra-argumentação no seu texto duas vezes. E depois você ainda traz para mim, né, a questão de que eles tentam, né, eles têm direitos e deveres, e aí você finaliza com Dante Alighieri. O que que eu senti do seu texto? Que você misturou o repertório e que você misturou a argumentação. Por quê? Veja bem, se você está falando que essa punição, né, essa falta de punição ou essa punição branda, ela possibilita a persistência desse problema, então você deveria ter defendido isso. E como que você vai defender isso? Trazendo informações que comprovem isso. Então, por exemplo, você poderia ter trazido quando o Joaquim Nabuco fala sobre a obra da escravidão, né? O Joaquim Nabuco é uma sugestão de alusão. Você poderia ter trazido dados que comprovassem essa questão dessa punição branda. Você poderia ter falado da falta de denúncias, né? De canais de denúncias. Por quê? Porque as pessoas não acreditam nessa punição. Então, todo o seu argumento, meu amor, toda a construção do seu texto, ela precisa ser feita para defender o seu argumento. O seu argumento deve ser defendido. E aí veja que você não me comprova, né? E aí você não traz palavras que indiquem juízo de valor. Você não me comprova que realmente há essa punição branda, que realmente há esse problema no país, entendeu? Então eu quero que você dê uma reorganizada no seu texto e principalmente reveja os argumentos que você escolher aí na sua redação, tá? Esses argumentos eles precisam ser feitos de uma maneira intencional. Ademais, é oportuno acrescentar que o racismo persiste devido ao fato de ser, reiteradamente mascarado. Nessa perspectiva, deixa eu ver se não usou nessa perspectiva, não nesse contexto, tá? Relaciona-se o conceito de José Saramago em seu livro Ensaio sobre a Cegueira, o qual aborda a ideia de uma cegueira moral acometida na sociedade, uma vez que as pessoas veem isso ocorrendo, mas não se posicionam ou aqui eu não entendi o que você falou, ou intervém, né? Aí eu quero que você reveja o verbo por medo ou vergonha. Sendo assim, comentários pejorativos que disseminam o ódio em relação à pessoa negra e menosprezam sua capacidade relacionam-se concordância com o conceito de epistemicídio, termo criado para explicar o processo de inviabilização e ocultação das contribuições culturais e sociais de determinados grupos de pessoas, bem como a negação da sociedade em ver o problema evidentemente caótico. Tal cenário, cuidado com o uso do tal, configura-se como desanimador e não deve ser negligenciado. Aqui, o que eu senti nesse seu parágrafo, amor? Você trouxe, né, essa questão da persistência do racismo devido ao mascaramento, e aí você poderia ter falado que as pessoas não são antirracistas, né? Você poderia ter abordado essa questão na sua redação, ter defendido que não basta não ser racista, é preciso ser antirracista, é preciso se posicionar frente a ações racistas, tudo bem? E aí, quando você traz a cegueira, eu gostei muito, tá? Mas aqui, quando você traz o epistemicídio, você deixou a parte dessa máscara, né, escondida aí do racismo de lado. Então, eu sugeriria que você trouxesse o epistemicídio, mas na reflexão crítica, e que aqui você tivesse aprofundado no sentido de convencer de que as pessoas elas presenciam atos racistas, mas elas não sabem como se posicionar. E aí você poderia ter trazido exemplos que comprovassem isso, tudo bem? Eu gostei que você trouxe o epistemicídio, mas aí eu sugeriria que você trouxesse ele aqui ao final do seu parágrafo, tudo bem?
Portanto, ações são necessárias para findar com essa problemática. Aqui, no tópico frasal da conclusão, eu sugiro que você sempre retome o tema e a tese, né? Ó, portanto, é fundamental que ações sejam aplicadas para que o racismo deixe de fazer tantas vítimas. Tudo bem? Beleza? Então eu quero que você sempre retome o tema e a tese aí na conclusão. Logo, é dever do governo, sobretudo o poder legislativo, promover a fiscalização de lei já existente e majorar com punição efetiva prevista no Código Penal, a fim de garantir que não haja persistência do racismo de modo a prover advertências com multas severas e reclusão de mais de 5 anos. Além disso, deve-se alertar por meio das mídias a gravidade do problema e a importância de denunciar o ocorrido. Amor, lembre-se que a sua conclusão ela tem que trazer os 5 elementos, ok? Ela tem que ter os 5 elementos. Quem são esses elementos? O agente, a ação, o modo meio, o efeito e o detalhamento. Você vai ser avaliada pela proposta de intervenção mais completa. Então, não adianta você me trazer 2 propostas de intervenção e as 2 propostas estarem incorretas. Você precisa trazer 2 propostas de intervenção, uma proposta de intervenção, mas que ela tenha todos esses elementos. Então, não adianta, por exemplo, você trazer uma proposta de intervenção que tem esses 3 elementos e a outra proposta de intervenção que tem apenas esses 2 elementos, tudo bem? Então, você precisa ter esse cuidado aí na sua redação, tudo bem? Então, vamos lá, seguimos aí para suas notas, tá? É uma caminhada, você falou até que faltou espaço na conclusão, mas é isso aí, tá? Só vai tirar a nota quem produzir redação mesmo, né? Então vamos lá, eu quero que você dê uma atenção um pouquinho especial para a competência 2 e para a competência 3. 100, 200, 300, 600, 760 é a sua nota, meu amor. Vamos lá, firme no propósito, bora escrever redação. Bora, minha filha, corre, neném, bora escrever redação.